Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, meus irmãos, bom dia, Bom dia, Nivaldo. Célia, bom dia a todos. Mais uma vez aqui. Mais uma terça-feira, Mais de uma muita terça-feira. alegria estar com vocês aqui, né, Célia? É com vocês e com o André Luiz Com o aqui. André Luiz, com toda essa espiritualidade, Com né, Célia, essa- que vem aqui nos acompanhar nessa Essa leitura. companhia tão nobre. É verdade. Porque nobre em todos os sentidos, pelo que ele já alcançou de progresso, por toda essa preocupação de nos Nos trazer, né? essas informações que precisam ser preciosas para nós. Todos os livros de André Luiz, né, Célia? Ele Todos faz eles. um relato minucioso sobre todos os aspectos do mundo espiritual. A começar, Nivaldo, pelo Nosso Lar, que é Isso aí, um exatamente. filme, que é um livro Foi que um se livro tornou que filme. chocou, né? Quando do seu lançamento. E temos ele aqui com o nosso irmão Ronaldo, Ronaldo, também às terças-feiras, não é isso? 2 horas, 14 Mas aí a horas. gente pede para que vocês acessem e divulguem a rádio web BAP, né? Porque está lá .org. tem esse relato do Nosso Lar, assim como nós fazemos aqui do Obreiro, nosso irmão Ronaldo Também faz esse estudo detalhado, né? E ali André Luiz mostra o início dele. Ele Começa no mundo contando espiritual. o final da vida dele encarnado, a dificuldade que ele enfrentou ao desencarnar, né, Célia? E o despertar no mundo espiritual, quando ele é resgatado ao nosso lar, e daí ele começa a sua trajetória. E a luta que ele precisou travar com ele Com mesmo. Com ele próprio. Com ele. E é nada mais, nada fantasioso, Célia, nada absurdo. Todas essas instruções, André Luiz traz para nós, porque nós precisamos, vamos passar por isso. Nós vamos precisar travar essa luta com os nossos, conosco mesmo. E despertarmos. Então, se a gente conseguir fazer isso antes de desencarnar, que bom que será. Que bom. Célia? Chegar no mundo Vamos espiritual nos com um pouquinho preparando. mais preparado, para que a gente não tenha que passar por tantas dificuldades como ele veio trazer para nós. Porque nos nossos estudos, Nivaldo, presenciais, a gente tem o hábito ainda de fazer aquela página de abertura Sim. desses livros da coleção Fonte Viva. E ali, Emmanuel vem sempre nos mostrando a necessidade dessa transformação que nós temos que fazer em nós. E Emmanuel, ele não se cansa de nos chamar a atenção que nós nos preocupamos com esse corpo físico, que é perecível, que mais cedo ou mais tarde nós vamos deixar aqui. E o nosso espírito, Que é imortal, que é eterno, esse a gente não se preocupa não cuidamos com dele. ele. Célia, a gente, a gente sempre, às vezes, comenta aqui, né? Nós fazemos essa previdência para a nossa velhice. Isso. Nos preocupamos quando envelhecermos, né? Aposentadoria, de que como vamos estar fisicamente, financeiramente. Mas isso tudo é perecível. A gente vai deixar aí, mais cedo ou mais tarde, nós vamos deixar essa roupa, que é o nosso corpo, aí. E verdadeiramente o que nós vamos levar é o nosso espírito. E com esse a gente não faz uma previdência. A gente não se preocupa como vai ser ele após o desencarne. E são esses alertas que o André Luiz traz para nós, né? Então, nesse livro, esse socorro desses irmãos sofredores, desses irmãos
que gritam, que lamentam, que também são contra o socorro, André Luiz vem nos mostrando essa realidade, porque isso não é uma historinha. História da galochinha, não. Que nós que a gente conta para os nossos filhos, para os nossos netos. Isso aqui é uma realidade. Dentro desse livro, né, Célia, a proposta do livro, o André Luiz participa de uma equipe, né, com o Jerônimo, a Luciana e o Padre Hipólito, que vão auxiliar 5 pessoas que vão desencarnar. Nós não chegamos lá ainda. Mas o preparo do livro a gente está vendo aqui, o atendimento ao Padre Domênico. O que o Padre Domênico fez aqui quando encarnado? É uma lição para nós. Né? E como ele se encontrava, se encontrava naquela época no plano espiritual, hoje provavelmente já ressignificou. Né? Então, é muito rico. É de uma riqueza sem de nós podermos comensurar. São informações que serão extremamente importantes para a nossa vida agora e principalmente porque a única coisa certa é que nós vamos retornar ao mundo espiritual. A gente costuma dizer, né, Célia? Não conhecemos ninguém com 200 anos, nem isso com aí. 150. Então, todos nós vamos retornar. E aí, André nos mostra como será o nosso retorno, ou não. Ele nos mostra aqui. Como nos prepararmos, né, Célia? Então, a gente agradece muito a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade. Nós agradecemos extremamente ao MAP por nos possibilitar levar até vocês esse estudo, essa leitura, esse tempo que nos é concedido para estarmos em contato com vocês, levando essas mensagens. Nosso agradecimento é imenso. Célia, então nós vamos dar início hoje. Já começamos semana passada, mas vamos dar início hoje novamente. Iniciamos muito pouco. O capítulo 9, que tem como título Louvor e Gratidão. É o retorno da equipe que foi fazer o socorro ao Padre Domênico. E começa assim. Embora os resultados de nossa visita ao abismo fossem aparentemente mínimos, sentíamos-nos confortados e satisfeitos. Eles estavam voltando e, no meio do caminho, pararam para prestar aquele auxílio àqueles espíritos sofredores. De volta, ladeando pântanos e guardando a mesma severa atitude de vigilância, ao considerar possíveis surpresas no caminho, fizemos todo o trajeto em profundo silêncio. Aproximamos-nos, porém, do Instituto após atravessar a zona perigosa. A irmã Zenóbia tomou a palavra, agradecendo-nos em tom comovedor. A equipe foi fazer um auxílio a pedido particular dela. Depois de carinhosas expressões de reconhecimento, acentuou jubilosa. Felizmente, nosso trabalho foi abençoado e profícuo. Os cooperadores novos estranharão talvez a minha afirmativa, lembrando, sem dúvida, que as faixas de salvamento voltaram vazias. No entanto, algo ocorreu de mais importante que a eventualidade de trazermos compulsoriamente conosco alguns irmãos infelizes. Refiro-me à semeadura das verdades eternas nos corações ignorantes, à administração da esperança aos desalentados e tristes. Então, André Luiz comentou, né, Célia, ele até pensa, porque não foi feito nenhum resgate naqueles vales de sofrimento. Mas a irmã Zenóbia está dizendo que foi lançado no coração deles essa semente.
né? Não adiantava trazer compulsoriamente à força aqueles espíritos sofredores, porque eles não estavam ainda efetivamente preparados para receber a pílula do bem. E ela continua: não somos apologistas da violência, mas semeadores do bem. E a base natural da colheita a base natural da colheita segura e semeadora cuidadosa. É a semeadora cuidadosa. Os ensinos edificantes lançados ao solo do entendimento abrem horizontes novos e claros à investigação mental dos necessitados e sofredores. Muitos deles, ainda esta noite, cultivarão os princípios renovadores recebidos, em processo intensivo no campo interno, e amanhã provavelmente estarão em condições vibratórias adequadas à internação em nosso asilo. Porque ela deixou um aviso que aqueles que se entendessem renovados, que procurassem a casa transitória até o dia seguinte. E ela acreditava que muitos deles iam refletir nas palavras ouvidas e iam fazer esse retorno em busca de auxílio. Mais desejável para nós é que todos caminhem utilizando os próprios pés, para que, de futuro, em meio dos serviços naturais da regeneração, não se declarem vitimados por ações de arrastamento. Não adiantava você fazer alguma coisa para alguém à força, né, Célia? E depois a pessoa dizer para você: mas você me obrigou a fazer isso, eu não queria. É isso que ela está dizendo. É preciso que a gente evolua ou faça as nossas coisas utilizando o nosso arbítrio, o nosso entendimento. Em todos os lugares encontraremos a compaixão e a justiça de Deus. Sorriu, benevolente, e acrescentou: a compaixão, filha do amor, desejará entender sempre o braço que salva, mas a justiça, filha da lei, não prescinde da ação que retifica. Haverá recursos da misericórdia para a situação mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumprir-se-á invariavelmente. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmo. Muito importante isso, né, Célia? Porque quando Zenóbia fala que a compaixão, filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva. A compaixão, a gente quer sempre salvar todo mundo. Mas e a justiça? Mas a justiça, filha da lei, que prescinde a ação que retifica. Ou seja, salvar, todos nós seremos salvos. Sim. Mas a responsabilidade dos nossos atos, das nossas atitudes, nós vamos ter que assumir. Elas terão que ser reparadas. E ações nossas. Isso é justiça de Deus. Então, a misericórdia existe? Existe. Eu lembro, Nivaldo, muito quando daquela passagem de Jesus sendo crucificado, ao lado de 2 ladrões, um blasfema, fala um montão de impropérios. E o outro se redime. E aí Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Perfeito, é a misericórdia, é a justiça. É o braço que salva.
Mas Jesus não disse Célia, para ele, seus pecados estão apagados. É muito não. profundo, né, essa fala da Zenóbia, né? A compaixão, filha do amor, e a justiça, filha da lei. Muitas das vezes a gente quer auxiliar, Célia, os nossos entes queridos. A gente não quer por amor, por compaixão, mas e a justiça? A gente pode fazer isso? Pode fazer por eles? Não. É preciso que eles deem os próprios passos. É o que ela está dizendo para... A cada um segundo as suas obras. É isso aqui Por mais que eu ame, a Célia ame os filhos dela, ela não vai poder fazer nada por eles. É a ordem legal do universo que vai se cumprir sempre. E ela continua, Célia. Entidades numerosas iam... André Luiz agora, né? Vai fazer um comentário. O esclarecimento era lógico e confortador. O esclarecimento era lógico e reconfortador. Desejaríamos a continuidade da argumentação. No entanto, acercávamos-nos da casa transitória. Então à nossa vista, alcançáramos as vizinhanças do átrio e admirei-me da movimentação em torno. O André Luiz, então, agora vai relatar, né, que ele está chegando na casa transitória e ele vê um movimento muito grande de espíritos desencarnados, né, e de encarnados em desdobramento, chegando à casa transitória. Esses encarnados em desdobramento são pessoas que estão lá na Terra dormindo, para facilitar o nosso entendimento. Então ele diz assim: entidades numerosas iam e vinham. Quase todas penetravam a organização socorrista ou dela saíam, em grupos reduzidos. Velhos acompanhavam jovens, que se pareciam indecisos. Titubeantes, crianças nimbadas de luz, guiavam adultos de rosto sombrio, figurando-se carinhosos e pequeninos condutores de cegos. O quadro era formoso e enternecedor. Possivelmente, examinando a estranheza que se apossara de mim, adiantou-se a orientadora da instituição explicando atenciosa. Então, a Zenóbia percebeu o espanto de André Luiz e ela vai explicar o que movimento é aquele. E ela diz: nossos amigos da crosta, aqui da Terra, parcialmente liberto da carne pela atuação do sono, dormindo, afluem até aqui, todas as noites, trazidos por companheiros espirituais com o fim de receberem socorros ou avisos necessários. A casa oferece recursos aos encontros oportunos. Então, olha que coisa interessante, Célia. E aqui aqueles sonhos que nós temos, sonhei com fulano de tal essa noite. Você encontrou com ele. Né? E a casa transitória é um dos pontos de encontro. É um dos pontos de encontro que espíritos amigos conduzem esses encarnados em desdobramento parcial para encontrarem com os desencarnados. Isso acontece sempre. Isso acontece toda noite quando colocamos esse corpo físico para repousar. O nosso espírito não precisa desse tempo de repouso. Ele tem essa liberdade maior. O corpo físico descansa, mas o espírito, ele sai em liberdade. Célia, outra coisa muito importante, qual é a finalidade desses encontros? Socorro ou aviso necessário? Mas depende... Para que socorro? Sabe aquela pessoa, Célia, que perdeu um ente querido, está desconsolado, desmotivado da vida, se entregando? Mas, Nivaldo, ele muitas das vezes é levado para que ele possa se ver com esse ente querido e ele voltar ao corpo físico com ânimo. Mas nem sempre é assim, né, Nivaldo? Não é, infelizmente não é. Mas sabe aquela mãe que perdeu o filhinho, como aqui a gente vê essa criança que nimbada de luz que conduz essa senhora? Então, é para que ela tenha um suspiro, um socorro, um alento de encontrar o filho. Aquela mãe que encontra a filha que encontra a mãe, o pai, né? Então,
ou avisos, Célia. Como ela diz aqui, muitas das vezes são aquela intuição que a gente tem, né? Ou aquele sonho que um sonho revelador, que a partir daquele sonho a gente deixa de fazer determinadas coisas que nós tínhamos planejados. Nós tínhamos planejado fazer lá alguma coisa e sonhou que, olha, o troço não vai dar certo não, eu não vou fazer mais. Serviu de alerta. Isso, quando nesse exemplo que foi dado aqui, esses irmãos em desdobramento foram à casa transitória. Sim. Foram lá. Sim. Mas esse espírito liberto, ele pode ir a outros lugares. Sim. Ele pode, por exemplo, ir lá naquele fosso de dor e sofrimento. Pode. Ela diz, né, Célia, que esses amigos parcialmente libertos da carne, eles são trazidos por companheiros espirituais. É uma equipe de socorro mesmo. É por isso que a gente tem que fazer as nossas orações preces antes de dormir. As nossas preces nós temos que fazer sempre. E aí André Luiz continua, Célia. Não consegui disfarçar a surpresa. Isso era tudo novo para o André Luiz, né? Ante a cena maravilhosa, contemplando embevecido o cuidado terno dos benfeitores desencarnados com todos aqueles que vinham dos círculos terrestres mais densos. André, como é que pode esse socorro de você trazer um encarnado parcialmente liberto para ter um aviso, para ter um socorro, para ter um alento? Um alento. E ele continua. Atravessada a zona magnética de defesa, confundimos-nos com os passantes. Se misturaram, né? Não longe de mim, interessante menino que aparentava 9 a 10 anos de idade, revestido de gracioso halo de luz, guiava uma senhora de passos incertos. Parecia enferma, incapaz de autocontrole. O pequeno, porém, segurava-lhe firmemente a destra e, após saudar a irmã Zenóbia, respeitoso exclamou para a matrona hesitante: "Por aqui, mamãe, por aqui. Venha, sem medo." Ouvindo-o, a interpelada parecia acordar num sonho bom e gritava semi-inconsciente: meu filhinho, não me deixes voltar. Quero-te sempre, sempre." As expressões de meiguice misturava-se a copioso pranto. Fixei-lhe os traços fisionômicos. A pobre mãe não nos enxergava, seguia acanhada e insegura de si. Seus olhos, que vertiam grossas lágrimas, permaneciam presos na contemplação da criança, revelando a suprema ternura de mãe, exausta de saudade a reencontrar o objeto de seu amor, que parecia perdido para sempre. "Mamãe, caminhe, não desfaleça", clamava o rapazinho, exultando de júbilo. "Já vou, meu filho. Eu te seguirei. Leva-me contigo." Tornava a palavra maternal, afogada em sublime emoção. Meus companheiros, habituados talvez desde muito ao espetáculo, conversavam descuidados entre si. Todavia, segui de olhos umedecidos a criança carinhosa que amparava a sua mãe, até que desaparecessem através de uma das portas laterais. Célia, isso é uma descrição espetacular, né? É comovedora realmente esse relato que André Luiz nos traz. Essa mãe, pelo que ele relata para nós, estava encarnada, perdeu o seu filho, que teve o seu filho
né? Perdeu o corpo físico e ela foi levada à casa transitória para se encontrar com o filho. São aqueles momentos de conforto. Não é? Então você veja, ela estava ali embebecida com a presença do filho e ela dizia que não queria mais voltar. Não quero mais voltar, eu quero ficar aqui com você. Mas a gente sabe que não pode ser assim. Ela tem que dar continuidade à vida dela aqui na Terra. O planejamento dela reencarnatório não acabou ainda. Né? E ele, o filho, também precisa dar continuidade à vida dele lá no mundo espiritual, na colônia em que ele está iniciando. Né? Você quer continuar ali? Aí André nos fala: não contive a surpresa que me dominava. Tocando o braço do padre Hipólito, indaguei: meu amigo, com que fim seguiriam senhora e o menino? Seguiriam a senhora e o menino. Esboçou ele significativo gesto de espanto e observou: não os vi. Para ele era uma cena tão normal, como ele diz, né? Falei-lhe então do quadro que tanto me enternecera, abordando meus informes de considerações afetivas. O ex-sacerdote sorriu, compassivo, e acrescentou: ora, André, são tantas mães e tantas crianças a transitarem por aqui. Certamente, o filhinho, como tantos outros, conduz a genitora a gabinetes de auxílio. Não tive tempo para emitir novas impressões. Nosso grupo atingiu a porta de ingresso e 2 amigos acercaram-se solícitos. Tratava-se de Gotuso, lembramos Gotuso, dele? nós já falamos sobre ele, né? E outro irmão com quem eu não havia entrado em contato pessoal. Saudaram-nos cortesmente. Logo após, dirigiu-se Gotuso à diretora, informando-a de que os serviços de colaboração na crosta, junto dos técnicos que organizavam algumas reencarnações expiatórias, haviam sido executados satisfatoriamente. Zenóbia agradeceu e convidou-os a partilhar das orações de louvor e gratidão ao Todo-Poderoso. Penetramos a sala consagrada, onde a orientadora tomou conhecimento das medidas levadas a efeito em sua rápida ausência e certificou-se de que todos os abrigados haviam comparecido à reunião geral de preces e auxílios magnéticos, realizada minutos antes. Sinais sonoros convocaram a colaboradores à ação de graças. Zenóbia, dedicada e ativa, dispôs-nos em torno de vasta mesa, ao fundo da qual se erguia uma tela transparente de grandes proporções. Admirável comunhão da casa. Todos os dirigentes das variadas ações em que se subdividiam as atividades do Instituto encontravam-se presentes para a tarefa gratulatória. A diretora informou-nos, afável
de que todas as noites se verificavam trabalhos de oração para os asilados e para o pessoal administrativo, salientando que, nesses últimos, se reunia em pessoa com todos os subchefes da organização que não se encontrassem inibidos por motivos de serviço. Então, Célia, ela destaca aqui, né, como é importante a prece. Todos os dias, todos precisam participar. Eventualmente, aqueles que estejam envolvidos em serviços que não podem parar, mas vão fazer em outro horário. A importância da oração, Célia, que a gente menospreza muitas das vezes. Nivaldo, aqui, quando a diretora fala que todas as noites, ela não menciona o horário. Sim. E nos livros de André Luiz, a gente, no Nosso Lar, por exemplo, no livro Nosso Lar, a colônia para às 18 horas. Então, não é só aqui na crosta terrestre que temos esse hábito. A nossa casa, por exemplo, tem o hábito da oração à Nossa Mãe Maria. Sim. A prece faz parte do cotidiano da nossa casa e do mundo espiritual. Esse horário de Maria, esse horário das 18 horas, ele está gravado no... A nossa casa sempre fez, né, Célia? Só que depois da pandemia nós passamos a fazer aí em redes sociais. Mas já era praticado na nossa casa internamente, né? Naquela oportunidade, éramos ali 35 criaturas presas ao doce magnetismo daquela mulher que tão bem sabia desempenhar a excelsa missão educativa. Ele está falando de Zenóbia. Só lembrando, né, Célia, a Zenóbia, ela dividia a direção da casa transitória com o irmão Galba. Isso. Cada um ficava 2 anos e eles explicaram para nós que a tarefa era tão árdua, tão difícil, tão intensa, que eles precisavam revezar essas atividades. A cabeceira do grande móvel referido da mesa aonde a irmã Zenóbia os levou, a cabeceira de grande móvel referido, cercado pelas poltronas confortáveis que ocupávamos em 2 filas, sentou-se Zenóbia radiante, mantendo-se de frente para a tela constituída de tecido diáfano, semelhante a tenuíssima gaze. 35 mentes interessadas na aquisição de luz divina uniam-se à tela para as vibrações de reconhecimento e paz. Gotuso, próximo de mim, entregou-se à profunda meditação, solicitando-nos acompanhar-lhe mentalmente as palavras. A instrutora iniciou a oração comovente e sublime. Senhor da vida, nossos corações transbordam de júbilo e te agradecem as bênçãos de cada dia. Permite que nos unamos em teu nome nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros.
ricos que somos de tua luz e misericórdia, mas suplicamos ao teu coração augusto que nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais dos teus santos desígnios. Ergue-nos do abismo do passado para a tua bondade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergado ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas com desvarios emotivos durante milênios, não prescindimos de tua disciplina e de tua força mental. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos, magnetizados pelas nossas recordações do pretérito. Nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em teu nome consolações e ensinamentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a despreender a mente das criações individuais, para que te sintamos mais perto no esforço coletivo de elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos teus filhos frágeis e confiantes. Todas as tuas resoluções a nosso respeito são excelentes. São excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão de modo a enxergarmos nossa ventura em teus desígnios,
sejam quais forem. Somos servos humildes de tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nessa casa, onde aprendemos, jubilosos, a exercer o dom sublime de dar. A instrutora interrompeu-se de voz afogada na emoção em que se dirigia a Deus e, aludindo à realização particular que efetuara naquela noite, prosseguiu depois de longa pausa, comovendo-nos a todos, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança. Tu permitiste ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lanir e confortar espíritos queridos que se perderam da nossa companhia no curso incessante do tempo. Nova pausa da orientadora. Em seguida, imprimiu suave em tono as palavras que pronunciava. Irmã Zenóbia concluiu: de alma voltada à tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Ser louvado por todos os milênios dos milênios, ser glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nessa casa te edificarão, agradecem-te. Os servidores dessa casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade das tuas bênçãos. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja. Essa é a prece comovedora da irmã Zenóbia. Ela faz em agradecimento. É uma prece que ela faz sempre, evidentemente, que com particularidades, né, Célia? Porque ela fala da realização do atendimento particular, que foi o socorro ao Padre Domênico, mas ela envolve ali, mas é uma prece que são feitas, a oração, como ela diz, que é feita todos os dias, de agradecimento a esse Pai, a Deus, pela oportunidade que eles também estão tendo dessa renovação. E ela nessa prece, a gente, se nós formos reler essa prece, a gente vai perceber como ela destaca o trabalho aos sofredores, a iluminação que eles precisam para continuar atendendo aqueles que sofrem. Se a gente parar, a gente vai chegar à conclusão de que no mundo espiritual a felicidade é trabalhar. Trabalhar, sim, com certeza, pelo bem do próximo. Né? E aí vamos continuar aqui na nossa leitura. As últimas sentenças da oração inesquecível foram cunhadas de profunda emoção misturada de júbilo. Aquela prece constituía ato de louvor dos mais formosos
que eu escutara até então. Zenóbia regozijava-se pelo ensejo de serviço, pela fortuna de contribuir com alguma coisa de útil, pela aventura de repartir o bem. Olha só. É um trabalho. É um trabalho. Não é nada particular para ela. Ela não agradeceu nada em particular, não. E nem o pediu agradecimento- nada para Nem eles. pediu nada. É o que André Luiz diz aqui, né, Célia? Essa última frase do André Luiz repete para nós, né? Zenóbia regozijava-se pelo ensejo de serviço. Ensejo de serviço. Pela fortuna de contribuir com alguma coisa útil. Não para ela, não. Pela ventura de repartir o bem. E a gente se cansa gente ainda logo, precisa, né? a gente se cansa logo. Já fiz tanto por ele. Isso aí é uma fala comum, nossa. Os minutos de adoração elevaram-nos. Suave luz irradiava-se de nossas frontes sincronizadas nos mesmos pensamentos. Então André Luiz percebe, né, Célia, essa luz que, como ele diz, que sincronizada, irradiava a luz das mentes deles, né? Nós aqui, lendo essa prece, não somos nós que estamos fazendo a prece, lendo a prece, nós somos tomados de uma emoção, de uma vibração. Imagina lá, presencialmente escutando Zenóbia. Isso aí vai num grau hiperlativo. Fim da manifestação. Os minutos de adoração. Desculpa, um parágrafo antes. Os minutos de adoração elevaram-nos. Suave luz irradiava-se de nossas frontes sincronizadas nos mesmos pensamentos. Finda a manifestação gratulatória, a diretora recomendou-nos observação e silêncio. Não se passou muito tempo e a tela desdobrada diante de nós, como se fora instrumento de resposta ao esforço devocional, iluminou-se de súbito, expelindo raios de brilho maravilhosamente azul, que se espargiram sobre a diminuta assembleia, quais minúsculas sáfiras eterizadas. Dava-me a ideia de energias divinas a caírem sobre nós, penetrando-nos o íntimo e revitalizando-nos o ser. Transcorrido alguns minutos, Zenóbia agradeceu sensibilizada, interpretando o sentimento geral. Nova quietude parou em toda a sala. Contudo, após longos instantes de expectativa mais intensa, Luciana tomou a palavra e dirigiu-se à diretora nesses termos. Célia, a gente está chegando quase ao final, vamos entrar numa parte aqui importante. A gente poderia comentar sobre o que falamos até nesse estudo de hoje e retornar na próxima semana, exatamente aqui nessa parte em que a Luciana vai trazer para nós algumas considerações, né? Então vamos parar por aqui. Quando ela transcorrido alguns minutos, Zenóbia agradeceu sensibilizada, interpretando o sentimento geral, mas nova quietude pairou em toda a sala. Contudo, após longo instante de expectativa mais intensa, Luciana tomou a palavra e dirigiu-se à diretora desse sistema. Então a gente volta ao transcorridos alguns minutos
E essa prece, aqui André Luiz vem exaltando, vem dando as considerações dele sobre a prece da irmã Zenóbia, que é uma prece belíssima, lindíssima, comovente, para nós aqui encarnados, lendo, imagina lá para eles. E o que tem que ficar gravado em nós é esse finalzinho da irmã Zenóbia. Zenóbia regozijava-se pelo ensejo de serviço, pela fortuna de contribuir com alguma coisa útil e pela ventura de repartir o bem. Perfeitamente, Célia. A satisfação na ação do bem, no bem. Então, meus irmãos, da hora de almoço de vocês, né? Então, que esse aperitivo, que é a leitura desse livro, possa ter proporcionado para vocês aí algo de bom, de aprendizado. E a gente então encerra a nossa transmissão de hoje, desejando a vocês uma excelente tarde, e retornaremos na próxima terça-feira às 11 horas. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. Bom. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.